Queridos irmãos, graça e paz a todos vocês, a Igreja de Cristo aqui presente. Minha saudação também a você que acompanha este culto, participa desse culto em sua casa, no trabalho, em algum lugar, pela internet. Louvamos a Deus por esse recurso, por esse privilégio que temos de poder anunciar essa verdade da palavra do Senhor aos de perto e aos de longe ao mesmo tempo. A minha oração nesta manhã é que aí onde você está e aqui neste santuário, a graça do Senhor nos envolva e fale ao nosso coração com poder. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 13. Nós estamos estudando nos domingos pela manhã sobre as parábolas que Jesus contou. E hoje de manhã eu quero falar com vocês sobre a parábola da rede. Mateus capítulo 13, do verso 47 ao verso 50, que diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra nessa manhã. Irmãos queridos, eu já pesquei de mão limpa nas tocas. Perigo de meter a mão lá na toca para ver se tem peixe e ver se não tem cobra na toca em vez de peixe. O pescador sabe pela temperatura da água na toca se ali tem peixe ou não. Foram truques que me ensinaram. Já pesquei com gereré, que é aquela rede pequena num arco. Já joguei tarrafa, que é aquela rede maior, um alcance maior. Tem que ter o jeito de pegar na tarrafa, juntar as várias dobras para que o lançamento seja, o arremesso seja perfeito e a rede caia na água toda aberta. É um truque, a gente aprende isso. Já pesquei com tarrafa. Já pesquei também com o caniço, com a vara e anzol. É outra estratégia, depende muito de uma série de coisas. Quem não sabe pescar, acha que pescar de anzol é ficar num lugar parado esperando o peixe vir. Colocar ali uma cestinha do lado, talvez até lanches, esperar o peixe vir. Não é nada disso. O pescador vai atrás do peixe, sabe onde ele está. Pela temperatura da água, pela coloração, pela vegetação, pela profundidade, a gente sabe que peixe mais ou menos pode ter ali. E já pesquei também de rede, de arrasto.
Rede de 70, 100 metros na praia. Em Aracaju tem um pastor, colega meu, conhecido de muitos aqui, pastor da Igreja Central de Aracaju. O hobby dele era pescar. Hoje ele já tem a saúde um pouco prejudicada, eu não sei se ele ainda vai, mas o hobby dele sempre foi pescar. E várias vezes eu fui com ele para essa aventura com a rede de arrasto, ou rede de 70 ou 100 metros. A gente ficava em uma equipe do lado de fora da praia, na beirada da praia, e a outra equipe entrava na água, praia adentro. E a gente ia formando um L lá na frente, até onde dava pé. E depois a gente ia puxando, cercando, e naquela distância que a rede percorria, a gente então arrastava tudo que tinha para a praia. Era preciso muita gente, por causa do peso e da força que era preciso desprender ali. Só que nesse arrasto vinha de tudo. Vinha peixe, vinha garrafa de gente que joga no mar, vinha crustáceos, baiacus, vinha tudo, sujeira e tudo mais. Cada lance era uma aventura. Eu conheço essa linguagem aqui. Eu me lembro de duas investidas dessas que nunca vou esquecer. Uma delas foi quando pela primeira vez a gente pegou uma arraia na rede. E a arraia fez um vácuo, ela tem uma estratégia de proteção, ela usa aquelas abas que ela tem, e ela forma uma ventosa. Não tem homem que tire aquela rede dali. Por causa da pressão da água, uma série de coisas, ninguém tira. E então um dos pescadores já mais experientes apareceu com um truque que os pescadores usam. Não adianta puxar. Ele foi lá um baúzinho lá que tinha trazido com material de pesca, e tinha uma garrafa de vidro, garrafa de refrigerante, sei lá o que era, e pegou aquela garrafa e começou a arranhar a rede, fazer aquele barulhinho, com a garrafa na rede. Imediatamente a raia soltou. Parece que ela sente uma gastura, ou sei lá o que é. Sei que ela soltou imediatamente. Truques. Eu guardei isso. A ciência de como lidar com cada espécie de peixe. Isso tem a ver com o evangelismo também. Outra experiência, que eu não esqueço. Lançamos a rede de uns 70 metros. E vínhamos puxando várias pessoas. E quando estava já chegando perto, aí tinha uma pancada assim na rede, bem pesada, uma pancada de 10 em 10 segundos mais ou menos. Era um peixe grande, que batia na rede desesperadamente para se soltar. Eu lembro do pastor Franklin, é o nome dele, dizendo: fulano, segura mais alto, para levantar mais a rede, para ele não se soltar e tal. E quando estávamos chegando já perto da praia, aí parou de bater. Não bateu mais. E a gente começou a puxar, e de repente a rede começou a ficar mais leve, mais leve. Quando a gente chegou cá, não tinha mais nenhum, porque o peixe era muito grande mesmo, bateu até que rompeu a rede, um rombo na rede, e aí os outros peixes que puderam foram saindo por aquele buraco, e chegamos vazios na praia, senão alguns estavam presos, peixes pequenos. Ficamos cerca de 1 hora assentados na praia,
consertando as redes. Outra lição que eu aprendi: a igreja que pesca não pode lançar a rede sempre sem que conserte os buracos que tem, as pendências que tem. Do contrário, a gente lança em vão as nossas redes e grandes peixes vão embora por aqueles buracos. É muita história para contar. Deixa eu falar com vocês aqui sobre essa ilustração que Jesus contou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Essa rede de que ele fala aqui não é a mesma rede de Mateus capítulo 4, por exemplo, verso 18. Está dito lá que Jesus passava na praia e viu 2 irmãos que lançavam as redes. Era Pedro e André, que lançavam as redes. Eles estavam lançando tarrafas. Eram redes pequenas que podiam ser manuseadas por 2 pessoas, ou até por um, com grande habilidade. Não era essa rede. Esses pescadores aqui lançavam essa grande rede de arrasto, que eles usavam inclusive barco, para ir mais longe e depois trazê-las para a margem. Era essa rede, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores, no plural, arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons e deitam fora os ruins. Assim será na consumação do século. Essa parábola é muito semelhante à parábola do joio, que é uma parábola que fala da consumação do século, fala da separação dos justos dos injustos, fala da ação dos ministros de Deus, no caso aqui os anjos, que na ocasião separarão os bons dos ruins, ou os justos dos injustos. O que eu quero destacar, diferentemente do que falei na ocasião da parábola do joio, é sobre a ação dessa rede no mar e depois sobre esses peixes de toda espécie. Vou falar sobre essas 2 coisas para você nessa manhã. Então, em primeiro lugar, uma rede lançada ao mar e recolhe toda espécie de peixe. Na explicação da parábola, o mar é o mundo. Os peixes são os homens. A rede é o Evangelho. Aqui nós temos descrita a ação soberana, poderosa e abrangente do Evangelho de Cristo. Que, lançado ao mar, ou seja, no mundo, e aqui vem o planeta Terra, vai arrastando as multidões. A ideia do uso dessa rede é para falar sobre a abrangência do Evangelho de Cristo. Que é pregado hoje de manhã, aqui na Igreja da Bahia, aqui em Nazaré. E ao mesmo tempo, ele está sendo anunciado em toda a terra. Em grandes cidades, em povoados, missionários que estão pregando a palavra de Deus a indivíduos, nos lugares mais escondidos, pregando a uma pessoa, e este mesmo evangelho sendo pregado e anunciado a multidões. Nós temos recebido
vários e-mails, não sei quantos vocês têm recebido também com esse teor. Mas nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo, por exemplo, na China. País que historicamente sempre foi fechado ao Evangelho. E desde a chegada dos primeiros missionários, que não podiam sequer abrir a boca, eles tinham que estrategicamente atrair pessoas para a sua convivência, e depois de conquistar o respeito, a amizade e a confiança, então com muito cuidado, muita perspicácia, ia falando do Evangelho devagar a essas pessoas, porque não podia ser publicado nos países chamados das cortinas de ferro, blindados ao Evangelho de Cristo. E hoje, pela graça do Senhor, multidões na China têm ouvido, recebido e têm se entregado ao Evangelho do Senhor. Multidões. Um grande avivamento de Deus na China. Cidades inteiras têm se voltado para o Senhor na China, que é um país com mais de 1 bilhão de pessoas. A obra de Deus está sendo realizada ali. Vários missionários estão chegando ali e outros estão já saindo dali para alcançar outras regiões. A rede de arrasto do Senhor está varrendo a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Na Índia, um país com tantas divindades, onde o cristianismo é um apêndice quase invisível, mas a obra de Deus está crescendo, mesmo sob intensa perseguição, como temos ouvido. Muitas mortes, sacrifícios de missionários. E quando acontece isso, por causa do amor de Cristo, o sangue dos mártires termina se transformando numa semente para o crescimento do Evangelho. A Índia. O Evangelho na Rússia. Um país sempre fechado, historicamente, ao Evangelho. E hoje está crescendo o cristianismo na Rússia. Tem até um pastor, que foi meu pastor auxiliar, numa igreja onde passei recentemente, que hoje está sendo missionário na Rússia, no Quirguistão. Eu acho que é isso. A rede de arrasto do Senhor, em toda a terra, arrebanhando o seu povo, para o arrebatamento da igreja. É a abrangência dessa rede. Com um detalhe. Pelo que diz a parábola, o Evangelho de Cristo vai arrastando a todos. E dentro dessa rede, vêm os chamados bons ou justos, mas também vêm os maus, ou aqueles que não são convertidos, muitos que são convencidos, alguns que são até chamados de amigos do Evangelho, alguns deles que são os que provaram, degustaram do dom celestial, provaram da boa palavra de Deus, foram participantes das coisas do Espírito de Deus, e caíram, e não há como reconduzi-los ao arrependimento. Eles apenas provaram, foram participantes, o que é diferente de alguém que tem a palavra de Deus. Uma coisa é participar do Espírito Santo, outra coisa é ser morada do Espírito Santo. Uma coisa é ouvir o Evangelho e ser abençoado pelo Evangelho, outra coisa é ter o Evangelho consigo. Deixe-me dar um exemplo bem particular para você meditar sobre isso.
O Senhor Jesus, numa certa ocasião, curou 10 leprosos. De uma vez. E os 10 saíram alegrinhos, felizes. Apenas um voltou para se render a Jesus em gratidão. Apenas um recebeu o toque salvador. Os demais participaram dos poderes do mundo vindouro, que é o que nós chamamos de milagre. Eles receberam o extraordinário, como muitos recebem, mas isso não implica em salvação. A salvação só em Jesus. Tem muita gente que foi curada no corpo, mas só no corpo. Outros participaram das coisas da igreja e como foram abençoados, mas não são salvos. Se você não sabe, até aquela pessoa que trabalha na sua casa, e ela ainda não é crente, ainda não é de Jesus, ela é abençoada só por sua causa. Deixe-me dar um exemplo bíblico, para você saber que eu estou fundamentando. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e diz assim: olhe, você que é casado com uma pessoa incrédula, saiba que a pessoa incrédula é abençoada por sua causa. Está em 1 Coríntios capítulo 7, esse texto. O ímpio é abençoado pela presença renovadora de um crente ao seu redor. Então há muitos que são abençoados, participam das coisas espirituais, mas não têm em si a transformação que o leva ao céu. Então essa rede de arrasto, onde o evangelho chega, ele vai comunicando essas verdades. Mas nem todos são os peixes bons. Em primeiro lugar, a abrangência dessa rede. A terra inteira está sendo alcançada pelo Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre toda espécie de peixe. Vou começar essa segunda parte, que é a última, ilustrando. Eu sempre gostei de pescar. Eu não pesco mais porque o tempo não permite. E porque também me faltam companheiros de pesca. Para estimular a gente sair junto, pescar. E a gente contar aquelas histórias de pescador juntos, né? Senão não tem para quem contar as histórias. Todo pescador, o maior peixe que ele já pegou, é o que ele ainda vai pegar. É sempre assim. Ou então o que escapou. Mas vejam, presta bem atenção nisso. É uma experiência pessoal. Tem peixe que, se você estiver num lugar visível a ele, você lançar o anzol ali, e ele estiver vendo pelo menos a sua sombra, ele pode estar desesperado de fome, ele não aparece nunca ali. É da natureza dele. Desconfiado, arisco, ele não vai morder aquela isca. E tem peixe que você pode entrar na água, fazer barulho para atraí-lo, inclusive. É da natureza do peixe. Tem peixe que, se você deixar o anzol flutuando, sem encostar no fundo do rio, ou do lago, ou de onde for, se o anzol estiver flutuando, ele não pega de jeito nenhum. Vai ficar o dia inteiro ali, ele não pega. Ele só pega se o anzol encostar no fundo. Tem peixe que é o contrário. Se o anzol estiver encostado no fundo, ele morre de fome e não pega. Você tem que levantar o anzol. É um exemplo só de várias estratégias que existem para cada um desses peixes aqui. Até mesmo na questão da rede que é lançada.
Tem o horário de você lançar a rede para pegar determinado tipo de peixe. Que naqueles horários, mais ou menos, em que a água assume determinada temperatura, eles vêm mais para a margem, onde podem ser colhidos. Em outro horário, ele não está ali. Alguns deles, a gente vê, quando a rede vem, eles vão pulando por cima da rede. Eles chegam próximos e vê que tem alguma barreira, eles vão pulando aquela rede. Você não pega nunca com aquela estratégia. Tem que ser outra. Sabe o que isso quer dizer? Que os homens são como os peixes, diferentes. O Evangelho é para todos. A rede é para todos. Mas a estratégia tem que ser apropriada. Tem gente arisca. Tem gente que nós precisamos cercar com estratégias, com o mesmo Evangelho, mas usando estratégias diferentes. E Deus vai dando argumentos. E às vezes trata da vida daquela pessoa de uma forma programada, sistemática, continuada. E a pessoa, de repente, depois de uma caminhada longa, então chega à consciência de que ela pertence a Jesus. É um convencimento usando outra estratégia. Tem pessoas que é o contrário. Sempre muito resistente, endurecida, e chega o Evangelho de Cristo e dá uma cacetada de uma vez só, e a pessoa está completamente arriada até o estepe, entregue totalmente a Cristo, de uma vez, pronta para o Evangelho. Tem pessoas que vêm a Cristo não por causa de uma pregação, mas por causa de uma provação, de uma situação de dor. É o que nós costumamos chamar, no nosso cotidiano, de aqueles que não vieram pelo amor, vieram pela dor. São muitas estratégias de Deus dentro dessa rede de arrasto para trazer à fé aqueles que lhe pertencem. Alguns vêm logo na beirada. A rede vem aqui, ó, ele está logo no cotovelo da rede, já vem de primeira, logo cedo. Outros vêm lá na ponta, no fim da existência, no fim da sua vida. Mas todos que estão dentro dessa rede de arrasto virão a Cristo. E são muitos peixes. Eu tenho uma ilustração para mim preciosa, vou finalizar já já com ela. Ezequiel capítulo 47, por favor não abra. É Ezequiel capítulo 47, é um texto que fala da torrente das águas purificadoras. E diz que as águas saíam do santuário e iam para a região desértica, para o oriente, onde estava o Mar Morto. E aonde essas águas do rio do santuário chegavam, tornavam saudáveis as águas do mar. E os peixes, então, podiam se reproduzir e ganhar vida. E aí vem um versículo nesse texto que é um exagero santo e proposital. Diz assim: toda espécie que vive, todo ser vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe esse rio. Então, nesta manhã, eu quero mostrar para você isso. Primeiro, que a rede está fechando o cerco. Deus está trazendo para si todos os que lhe pertencem. Segundo, é toda espécie de gente. Tem gente de várias naturezas, com várias histórias, vários perfis. E nós temos que pedir a Deus a estratégia para chegar a essas pessoas. E Deus nos dará. E não é por causa da rede, é por causa da graça que eles virão.
Finalmente eu quero fechar essas ideias dizendo o seguinte. Notem que tanto na parábola do joio como na parábola da rede, enquanto a rede vai se aproximando, arrastando tudo, tem um processo final. Somente no fim, quando a rede chega à praia, é que esses pescadores se assentam e começam a separar os bons dos ruins. O mesmo que fazem os ceifeiros, no caso do joio e do trigo. Sabe o que isso significa? Que hoje nós vivemos a dispensação da graça. Que é o tempo que Deus nos dá para o arrependimento. É o tempo do arrependimento. Para todos. E notem bem. Olhe para a vida de um ímpio. Que blasfema. Que se declara ateu. E alguns desses, talvez que você conhece, aparentemente vive bem, tem uma casa confortável, bens materiais, cercado por muitos amigos, embora se declare ateu, indiferente às coisas de Deus, e você pode perguntar, como isso é possível? Porque o julgamento de Deus não é imediato. Porque algo de sobrenatural e tremendo não acontece na vida dessas pessoas. É porque não é para agora. É porque esse é o tempo da graça. É o tempo do arrependimento para esses e para todos. É o tempo do malfeitor se converter a Cristo. E do religioso também. É o tempo da graça. Porque no final, quando a rede chegar à praia, aí sim, nós saberemos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o que entregou a vida a Cristo para viver para Ele e aquele que era apenas um bom religioso. Somente no fim, isso será completamente estabelecido. Até lá, nós conviveremos com o joio no meio do trigo, com os inconversos, ou inconvertidos, no meio dos convertidos, e com os baiacus, no meio das tainhas, dos dourados, até que a rede chegue à praia. Se eu fosse um daqueles pregadores, eu diria agora, você que é peixe, levante a mão. Todo mundo levantaria a mão na hora. A minha oração é que o Espírito Santo pergunte isso a você no seu interior. Que a graça do Senhor nos alcance, em nome de Jesus.